O tema do capítulo é Israel enfrenta dificuldades, né? Isso. E é interessante porque aqui no contexto, né? Israel acaba de passar o Mar Vermelho, né? Deus abre o Mar Vermelho, né? Dá uma grande vitória para o povo, né? Que os soldados dos egípcios foram vencidos, né? E o povo não tiveram que lutar, né? Foi Deus que deu essa vitória, né? Isso é maravilhoso, né? E isso mostra também o amor de Deus por nós, né? O cuidado, né? Aí, antes de começar também, eu gostaria de falar um versículo que eu gosto muito, né? Sempre quando eu vou fazer uma meditação, alguma coisa, algum estudo da palavra de Deus, eu gosto de ler esse versículo, né? Que é Jeremias 29:11, né? E eu acredito que tem tudo a ver com o contexto do que nós vamos falar hoje aqui. Que diz assim, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras traduções fala planos, né? Nos dar um futuro, né? Isso é muito importante, né? Agora, pessoalmente, eu vejo isso é Deus abrindo o coração dele, dizendo para nós que ele nos ama, né? Que ele Verdade. tem planos para nós, ele cuida de nós, né? Isso é maravilhoso, né? E nós vamos ver muita repetição aqui nessa história de hoje, né? Aqui Israel atravessa, né, o Mar Vermelho, né? Deus opera esse grande milagre e agora eles passam 3 dias, né, sem encontrar água, né? É. E o povo começa a ficar preocupado, né? Porque tinha animais, tinham crianças, pessoas de idade, né? E isso estava deixando o povo muito preocupado, com muita sede, né? Quem já passou sede, eu nunca cheguei a ficar com muita sede assim, não. Mas o meu pai, já é falecido, né? Ele veio do Ceará, né? E lá no Ceará tem umas áreas que tem um sertão, né? E minha avó mesmo, meu pai conta que eles passavam tanta seca que chegou uma época, acho que quando ela era criança ou jovem já, tinha que beber água barrenta assim, né? Empoçada, porque não tinha água potável para beber, né? E ele me contou uma vez isso, eu nunca mais esqueci. Não é fácil, né? Você passar por assim, falta de sede, né? Não ter água. E quando o povo de repente começa a caminhar, né? Aí uns virou água, água, né? E era uma região onde tinha muitas águas, só que eram águas amargas, né? Tanto é que o povo der o nome Mara, né? Amarga, né? E quando o povo chega ali naquela expectativa e vê que a água é amarga, aí vem a história, né? O povo começa a reclamar, né? Murmurar. Reclamar de Moisés, né? Falar por que a gente está nesse lugar. E reclamam, reclamam. E um ponto aqui que vai se repetir muito é quem que estava conduzindo o povo, né? Acho que o ponto aqui até o Ellen White toca bastante nesse ponto, né? Quem que estava conduzindo o povo? Era Deus, né? Deus sabia das necessidades deles. Só que mais uma vez eles no momento de dificuldade, ali no momento de tensão, né, de pressão, eles reclamam de Moisés. E Moisés faz a atitude correta, né? Moisés vai a Deus pedir orientação, né? Que era o povo deveria fazer a mesma coisa, né? E eu penso que é uma lição para nós também, que fazer as aplicações pequenas, né? Quando nós passamos dificuldades, né? E isso é uma lição, né? Não é porque Deus está conduzindo você ou me conduzindo, não é porque Deus opera milagres maravilhosos, operou, né? Ou no passado milagres maravilhosos. Isso não quer dizer que você não vai passar dificuldades, né? Vai passar dificuldades. Jesus mesmo disse, né? Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci, né, o mundo, né? E Jesus nos dá essa vitória, mas aqui nós teremos dificuldades, né? E é interessante que o contexto todo de Israel ali, se for ver, saindo da escravidão, eles estavam indo para onde? Para Canaã, né? E hoje, na nossa peregrinação, nós também estamos indo para Canaã, mas não a Canaã terrena, mas a Canaã celestial. Ou seja, nós também, Deus está nos conduzindo,
Deus está nos dirigindo, mas nós vamos passar dificuldades. E principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, né, de pandemia, né, de dificuldades tremendas, né, muitas pessoas morrendo, né, pessoas, famílias perdendo amados, né, e essa lição aqui desse capítulo aqui do livro dos Escolhidos eu penso que tem uma mensagem muito importante para nós, né? E ali quando Moisés ora, né, Deus fala para jogar um arbusto na água, né, e a água se torna potável, né? E aí o povo mata a sua sede, né? E é interessante que eu vou até ler um versículo aqui que tem até no livro, né, que está em Êxodo, aqui, só um momentinho, aqui, ó. Êxodo 15, 26, que diz assim, ó. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha só que interessante, né? Deus aqui fazendo o povo. Oi, Renato, você falou? Não, não, pode continuar. Ah, desculpa. É Deus lembrando o povo a dar ouvidos à voz de Deus, né? A lembrar que Deus está cuidando deles. E nós não devemos esquecer que eles ali tinham uma representação visível, né? Que era a nuvem, né? Que de dia ficava conduzindo eles, né? Que era a nuvem que quando parava, eles paravam, quando a nuvem levantava e seguia, eles seguiam. Ou seja, eles tinham representação ali visível do cuidado de Deus, da presença de Deus, né? Claro que Deus não demonstrava a sua glória ali, né? Era só era para demonstrar mesmo, né? Sim. E aí o povo tem essa orientação de Deus, ó, povo, me ouça, presta atenção aos meus mandamentos, né? Para que vocês possam ter vida, viver, né? Viver bem, né? Porque Deus, os mandamentos de Deus nada mais é que mandamentos para a nossa vida, né? Para vivermos uma vida boa, né? Uma vida feliz, né? Porque Deus nos ama, cuida de nós. E aí passa um pouco, né? Eles avançam mais um pouco e eles encontram, é interessante, né? Encontram oásis, né? E no deserto há alguns oásis mesmo, né? Eu mesmo, quando era criança, assistia muito filmes, aqueles filmes do deserto e tal, e às vezes parecia as palmeiras, né? Aqueles laguinhos, né? E agora Israel encontra 12 fontes e 70 palmeiras, né? Tudo esses números também tem uma lição para nós, né? É, 12, né? 12, as 12 tribos de Israel, né? E também 70, né? Se eu não me engano, se a memória não me trair, quando Jacó foi para o Egito, era 70 pessoas, né? A família, né? Quando José estava lá e mandou vir o pai e os irmãos, né? E Deus, para sempre relembrar que Deus cuida, né? E lá era um oásis, né? Eles ficaram um período e logo em seguida eles avançam, né? Porque eles não poderiam ficar ali, né? Eles tinham um objetivo, um local para ir, né? E isso é uma lição para nós também, né? Nós estamos na nossa peregrinação, nós temos um lugar de chegada, né? Que nós deveremos viver, né? E ainda não é aqui nesse mundo, né? De pecado, de sofrimento, né? Aqui é a peregrinação, né? E Deus não nos abandona jamais, está do nosso lado. Aí aqui continua a caminhada, né? Eles partem, né? Até fala aqui de Elim, né, que é onde tinha as palmeiras e as fontes. E aí, agora, o povo passa o quê? Começa a andar no deserto, a comida começa a faltar e o povo novamente se vê em dificuldade. Olha só, né? Mais uma vez, pode Ainda falar. passando fome, né? O livro fala que eles ainda Isso. não
estavam passando fome, que era, como você falou, começou a acabar, mas eles parece que Isso. entenderam o problema, né? Isso, exatamente. Isso é que é interessante. É como se tivesse na nossa cozinha os armários, né? Começasse a comida, começa a ir diminuindo, né? As nossas reservas, né? Aí o povo, aí vem a pergunta, né? O povo vai contra quem, né? Aí é interessante isso, né? O povo começa a reclamar de novo com Moisés, né? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, nesse momento eles parecem que querem até ficam muito bravos com Moisés, né? Sim. E aí é interessante novamente essa questão, né? E a nuvem estava ali, né? A nuvem que representava a presença de Deus estava ali. Mas o povo novamente, olha só, agora o problema é diferente, né? Agora é comida, né? Não é água, mas mesmo assim, novamente o povo começa a falar: não, mas por que eu não fiquei no deserto? Ou no Egito, né? E aqui tem um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu não vou ler onde é que está, mas está lá, que o povo fala, Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. Isso é muito sério, né? Isso é algo muito sério. Por isso que eu até li aquele versículo de Jeremias, que uma das raízes, uma das questões do pecado é em relação ao caráter de Deus, né? Assim, da entrada do pecado, Lúcifer lançou essa mentira, né? Uma das maiores mentiras de Lúcifer, né? Em relação contra o caráter de Deus, né? Que Deus falando que Deus não nos ama, mas isso é uma mentira, né? É uma das maiores mentiras de Satanás, porque Deus é amor, né? E ali Ah, o povo, infelizmente, com a nossa natureza carnal que nós temos, né, de inimigos de Deus, lança isso, né? Falando, não, Deus tá pensando, não é coisas boas para nós, né? Isso é uma grande mentira, né? Eu acho que essa ênfase a gente tem que bater sempre nessa tecla. Passamos dificuldades, sim, nós estamos num contexto, num ambiente que não foi o plano de Deus para nós, nunca foi esse plano de Deus para viver no mundo de pecado. Esse nunca foi o plano de Deus para nossas vidas, né? Mas por nos amar, para nos salvar, Deus permitiu isso, né? Para salvar todo o universo, né? E aí o povo novamente reclamando, novamente fazendo coisas terríveis assim, né? Bravo com Moisés, mas na verdade eles estavam bravos com Deus, né? E aqui é uma lição para nós, né? Nós, às vezes cristãos, né, que seguimos uma denominação, né? Temos normas, né, na nossa igreja, tudo. Temos os nossos pastores, né? Assim como Moisés era um pastor para o povo ali, mas nós devemos sempre lembrar que o nosso pastor é, verdadeiro mesmo, assim vamos dizer, nosso guia é Deus, né? E quando a gente está com dificuldades, lógico que devemos sim pedir conselhos aos nossos pastores, né? Porque Deus deu essa obra, né? Essa missão para eles. Mas, acima de tudo, nós devemos lembrar que quem nos guia é Deus, né? E quando a gente tem um problema, nós devemos sempre primeiro buscar a Deus, né? E depois Deus vai nos guiar a ter um pastor para nos dar uma palavra de conforto, mas acima de tudo, é até algo interessante, quando eu entrei para a igreja, já entrei para a igreja já grande, né? E eu confesso aos irmãos, né, e quem está assistindo, que eu, particularmente, eu tinha um pé atrás com o espírito de profecia, né, com o Ellen White, né. Eu vi de um contexto, meu pai era católico, né, mas eu nunca segui, né, nenhuma religião. Ia quando criança, mas depois eu parei de ir. Nunca fiz, não fiz catecismo, não completei, não fiz crisma, não fiz nada, né. Quem é católico sabe que tem esse processo, né. Isso eu não fiz. Então, eu não posso nem dizer que eu fui católico, porque seria uma injustiça, né? Mas mesmo assim a gente tem muito preconceito, né? Aí eu falei, meu, esse negócio de profeta, tal, tal. Mas quando eu comecei a ler os livros de Ellen White, uma coisa que eu fiquei impactou a minha vida muito foi essa questão. Vá você que está lendo para a Bíblia e Deus vai te conduzir. Deus vai te mostrar o caminho da vida, o caminho, a verdade, né?
É lógico que é importante um guia espiritual, um pastor, mas o nosso relacionamento é direto com Deus, né? E isso é muito importante, né? E aqui o povo, infelizmente, eles não estavam entendendo isso, né? Eles estavam culpando a Moisés, mas na verdade eles estavam dando uma indireta para Deus, né? Mas aqui é uma lição para nós, né? Nas nossas dificuldades, nós devemos lembrar que Deus tem cuidado de nós. E um Uhum. ponto que Ellen White toca muito e repete muito, né? A questão é, o povo se esqueceram, Ellen White até repete no texto, esqueceram do que Deus fez lá, vamos, isso já é eu, né? O que Deus fez com Abraão, né? O que Deus fez com Isaac, o que Deus fez com Jacó, o que Deus fez com eles mesmo, né? Que estavam ali na libertação do Egito, né? O que Deus já tinha acabado de fazer ali em Mara, né? O povo se esqueceram e novamente estavam passando uma dificuldade. E em vez de orar, ficar calmo, né, descansar em Deus, né, é o desafio. E nós, principalmente hoje que estamos vivendo nesse período de pandemia, saber descansar em Deus, no cuidado de Deus por nós. Mas não, começaram a reclamar, murmurar. Eu muitas vezes eu me vejo como Israel, sabe? Às vezes eu fico murmurando, infelizmente. Às vezes eu fico murmurando, tanto é que esse texto esse capítulo que foi para eu ler, eu não existe coincidência, né? É providência, né? Verdade. Foi até um alerta para mim também, pessoalmente, Deus lembrando, Edson, o que eu já fiz na sua vida, né? Deus fez muitas coisas na minha vida para hoje eu estar aqui, né? E às vezes eu fico me esquecendo, né? Como Israel, isso é preocupante, né? E nós devemos ter esse cuidado, lembrar, sempre lembrar. Por isso que é importante a gente sempre ler a Bíblia, né? Ficar meditando na palavra de Deus, que muitas vezes você fala, já li uma vez, mas não. Quanto mais você lê, mais experiências você vai aplicar, porque você está passando coisas novas, né? Experiências novas. Uma coisa novas, né? Uma coisa é interessante que a gente pode perceber que é igual nesse contexto que estamos vivendo de pandemia, né? Dentro de casa, fechado. Quando você começa a ler ali hoje, quando eu li esse capítulo também novamente, né, que eu já tinha lido já ele já outras vezes, você vê que os problemas mudam, né? Mas a presença de Deus permanece, né? E é isso que mostra ali Israel. Os problemas ficam mudando, né? Às vezes uma hora é água, outra hora é comida, daqui a pouco é água, mas Deus continua o mesmo ao nosso lado, né? Nos cuidando de nós. E aí Deus fala para o povo ficar calmo, né? Ter tranquilidade. E aí acontece algo que eles não conseguiam imaginar. Como que você vai alimentar uma multidão no deserto, né? Pessoalmente, assim, humanamente falando, é quase impossível, né? No contexto deles ali, né? Mas Deus, para Deus não existe impossível, né? Deus é o nosso Deus, o que cuida de nós. E aí Deus manda as cordonizes, né? E o maná, né? Tem outra parte da Bíblia que dá para a gente entender que Deus não queria mandar a carne, né? Deus Não queria foi? dar primeiro uma dieta assim de limpeza, né? Para limpar um pouco o organismo, né? Depois poderia até ter dado a carne, né? Mas a ideia inicial era fazer uma dieta, né? Especial, né? E aí Deus manda o maná, né? É maravilhoso isso, né? O cuidado de Deus, né? Os detalhes, né? E é interessante que até no o foco, até quando eu li isso na Bíblia, é marcante, né? O maná todo dia chegava de manhã, né? De manhãzinha eles iam buscar, né? E Deus falou, ó, só que e todo dia quando você for retirar, você tira a sua quantidade, porque não vai faltar para ninguém. Se tem uma família grande, você vai pegar a quantidade para sua família. Se tem uma família pequena, vai ser a quantidade para sua família e não vai faltar. Só que mesmo assim, e Deus falava, ó, no outro não guarde, não pro outro dia, porque senão vai estragar, né? E mesmo assim o povo guardou demais, né? Ia lá e estragou, né? Aí só que chega no sexto dia, né? O dia da preparação, Deus dá uma porção dobrada, porque no sábado não ia cair o maná. Olha que coisa, né? Que coisa linda.
E isso demonstra o quê? Que o sábado, antes do Sinai, Deus já mostrava que o sábado era o dia para nós descansarmos no Senhor, né? E aqui Deus demonstra, né, o cuidado, né, a beleza e a importância do sábado, né, para nós, né? E devemos ter isso em mente, né? Que o sábado é um dia de especial, né? Um dia de descanso. E interessante também que aqui demonstra também que no sexto dia, né, no caso para nós a sexta-feira, é um dia de preparação, né? A gente tem que lembrar disso, né? Porque às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu mesmo, quando eu trabalhava em São Paulo, era muito difícil. Eu morava praticamente no interior de São Paulo e trabalhava no centro de São Paulo. E era muito complicado. Às vezes, mesmo eu saindo cedo do trabalho, eu chegava, às vezes, o pôr do sol já estava. E eu ficava triste, né? Porque na verdade a sexta-feira é um dia que o ideal é você se preparar, né? Você tem que a mente já começar a dar uma reduzida, né? Lembrar que tem as obrigações da semana, mas nós devemos lembrar que nós temos um Deus que cuida de nós. E essa lição do maná é muito importante para nós hoje, foi para Israel, né? Aí depois veio os amalequitas, né? E Moisés ali, enquanto estava orando, o povo tinha vitória. Quando abaixava as mãos, o povo era derrotado, né? Deus também mostrando a importância da oração, né? Da oração intercessória, né? E depois também uma questão interessante é que chega o sogro de Moisés, né? E o sogro de Moisés dá um conselho para ele, né? E eu acho muito bonita essa parte que mostra a humildade de Moisés, né? De mesmo ser um guia de Deus, né, ser uma pessoa com quem Deus falava, ele aceitava os conselhos, né, das pessoas, né? Pessoas, lógico, ele sabia Quem estava, o... né? Oi? Ele sabia quem estava dando conselho para ele. Isso. Isso é uma lição para nós também, né? Às vezes nós precisamos conselhos das pessoas, né? Não é porque Deus fala conosco através da Bíblia, né? Que nós não devemos ouvir bons conselhos, né? Pelo contrário, né? Por você confiar em Deus, por você estudar a Bíblia, você sabe que Deus usa pessoas ao seu redor para te mandar mensagens, né? E Moisés com certeza entendeu isso, né? Que era Deus ali orientando ele para ajudar nas dificuldades que ele estava passando ali, né? E o fechamento que eu faço é essa questão das dificuldades, né? Enquanto estivermos nesse mundo, passaremos dificuldades. Isso é uma realidade. Mas a certeza que Deus nos dá é que Ele sempre está ao nosso lado, né? Amém. E Ele está operando milagres, né? Mesmo que às vezes você não veja, né? Eu mesmo esses dias eu vi um documentário da questão da Terra, né? Tem os escudos, né, através do campo magnético, né, que nos protege dos raios que vêm do Sol, né, das tempestades, né, solares, né. Aí você vê, gente, tantos milagres ocorrendo, né, Deus operando, né, apesar de muitos não verem assim, mas temos que respeitar, né. Mas nós sabemos que Deus está cuidando de nós. E a lição que fica para nós, principalmente nesse contexto de pandemia, de dificuldade, é saber que o mesmo Deus que cuidou de Israel, ele cuida de nós. Amém. E que possamos aprender, né, a não ficar resmungando. Se a gente tiver algum problema, busquemos a Deus, né? Isso não é errado. Se você está com alguma dificuldade, se você está com a preocupação, se ajoelhe, busca o Deus vivo, né? E ele fica feliz de nos ouvir, né? E de agir do modo que ele achar melhor, né? Porque ele é o Senhor soberano. Aí seria essa a minha conclusão, né? Que capítulo maravilhoso, né? Belo projeto esse de vocês, né? Muito bom mesmo. Essa literatura que Deus nos deu, né? Através de Ellen White é maravilhosa, né? Porque principalmente porque é baseado na Bíblia, né? Sim, verdade. Você lê, você vê que o centro dela, a base dela sempre é a Bíblia, né? Isso é maravilhoso. E que possamos usufruir disso, né? Se Deus deu, tem um propósito, né? Sim. E que possamos
aproveitar, né, esse privilégio e oportunidade. E agradeço também ao convite e que Deus abençoe a todos nós, né? Nós que agradecemos, Edson, por você ter participado. Muito obrigado pela mensagem. O Willi tinha participado, ele colocou falando que Deus, às vezes nós passamos, né, pelo vale da sombra da morte, mas Deus ele prometeu estar com a gente, né? Então, em qualquer situação, Deus ele vai estar ao nosso lado, independente do que esteja acontecendo, e que na verdade é para que nós possamos nos direcionar a Ele, né? Que às vezes nós esquecemos de quem Deus é e algumas dificuldades que nós passamos é para que nós possamos lembrar do poder que Deus fez na nossa vida. E eu vou pedir então você para orar, para encerrar então a nossa live, que Deus possa abençoar também sua família, abençoar a sua vida, seu trabalho, seus projetos. Amém, obrigado. Vamos orar então. Papai do céu, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso papai. É aquele que está atento às nossas dificuldades, às nossas necessidades. Como um dia teu servo mesmo que está em sua Bíblia diz que nós, seres humanos, somos pobres e necessitados, mas é o Senhor que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Venha nos abençoar nessa semana, que iniciou-se ontem, e que possamos nos lembrar que mesmo que a morte venha, essa morte que temos aqui nesse mundo, ela não é o fim, Senhor. Porque aqueles que morrem em Cristo um dia ressuscitarão para a glória eterna. E aqueles que estão vivos, Senhor, nós também temos a certeza que o Senhor estará ao nosso lado em todos os momentos e cuidará das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar, por ter planos e sonhos para nós e pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém.